A gente morava no Parque Moscoso, né, num apartamento pequeno, com nossos pais, e foi uma coisa deslumbrante para a gente, né, ir morar num palácio, naquela imensidão toda, né, com todos aqueles salões, aquele luxo, aqueles móveis, né. Então, quando eu cheguei, eu era mocinha, né? Então eu tive assim uma curiosidade danada de ver tudo, de ver aquelas mobílias maravilhosas, né? A igrejinha, o piano, que eu me lembro muito. Para nós foi muito difícil, porque a gente tinha uma vida muito livre, né? A gente morávamos na Praia da Costa, frequentávamos a praia, jogávamos vôlei, andávamos de bicicleta, a gente tinha muita atividade fora de casa, nadávamos, fazíamos uma série de coisas e de repente a gente foi surpreendido para morar num lugar em que o comportamento que era esperado não era esse comportamento. Eu tinha 6 anos quando eu fui para lá, então a minha vida era uma vida normal ali do Parque Moscoso e tal. Quando eu cheguei lá no palácio, eu falei, meu Deus, isso aqui é um paraíso, eu estou no conto de fadas. A escolha de papai de ir todo mundo lá para o palácio, morar lá no palácio, foi exatamente para isso, para manter a família perto dele, porque ele ia ter uma série de atribuições, uma série de atividades, e se a gente ficasse no nosso apartamento lá no Parque Moscoso, mesmo sendo pertinho ali do palácio, ou lá na Praia da Costa, ia ficar distante dele, porque naquela época você ir da Praia da Costa ao centro da cidade era uma viagem praticamente, entendeu? Nós estamos falando de 1968, 69, enfim. Aí ele optou por nos levar lá para o Palácio Anchieta, para ficar exatamente próximo à família, porque lá tem essa área residencial, nós dormíamos no mesmo quarto dele e da minha mãe. E ele vinha almoçar, né, saía do café da manhã, almoçava, fazia as refeições com a gente. Ou a própria janta. O palácio, ele sempre teve peças muito importadas, né? Aquelas peças que tem lá são peças importadas. E era uma outra realidade, né? Era uma realidade assim de surpresa a cada instante, né? O corredor era uma surpresa, os tapetes eram uma surpresa, as cadeiras douradas do Salão Dourado me encantaram, que a minha vontade era ficar ali sentada, né? Eu tenho até foto sentada mesmo lá. Quando você tinha algum evento cultural em Vitória, as pessoas normalmente iam ao palácio porque elas conheciam o papai, como Paulo Tran e outras pessoas, né? Tônia Carreiro. Então a gente também conviveu com essas pessoas que não era habitualmente a gente não conviveria, né? Ziraldo, Rubem Braga, Flávio, que era do Pasquim. Então essa também foi uma experiência diferente, né? Uma coisa que eu lembro que eu gostava de, às vezes até de ficar na Copa vendo funcionar, era a comunicação que cada cômodo tinha com a Copa para acionar os funcionários, né? Que era mecânico puxando a cordinha. Eu gostava de estar lá na Copa vendo aquilo acontecer. Tinha um rapazinho lá que era responsável pela limpeza lá, o Rufino, o nome dele, me lembro até hoje. E ele era um cara assim, muito extrovertido, muito brincalhão, e eu, um moleque, adorava jogar bola. Eu jogava bola com ele no corredor lá do palácio. Ele, assim, meio inconsequente, né? Mas enfim, querendo agradar o filho do governador e tal. A gente jogava bola e, ao mesmo tempo, ele era assim, um cara que imitava um radialista. Então, eu jogando com ele bola ali pelos corredores, ele falando como se tivesse transmitido um jogo pelo rádio. Bola com... Ele era vascaíno e eu botafoguense. Ele falava que ele era um dos jogadores lá do Vasco da época, não sei, não me lembro. E eu era outro jogador do Botafogo, Jairzinho, Roberto, enfim, era uma farra. Logo em prática, nós começamos a jogar futebol, eu e meu irmão. Às vezes minhas irmãs participavam no corredor, então o pessoal saía correndo, tirando castiçal,
E não podia estar para cima, que aí tinha uma punição, porque corria risco de pegar no lustre. Teve uma espécie de uma floreira, uma coisa assim, que a bola pegou, né? E aí eu mandei lá para o Rio e consertei uma casa lá no Rio que fazia esse concerto de cerâmica. Cerâmica não, é cerâmica, né? Muito bem, então mandei consertar e botei lá no lugar. Tinha o Salão Nobre lá no fundo, né? Que as bolas iam para lá. Então a gente brincava muito ali, pique, corria, esconder. Mamãe arrumava umas coisas para a gente fazer, né? Consertar a coisa que estava quebrada. A gente começou a se interessar por restauração. Me lembro que tinha um relógio maravilhoso e a gente começou a colar e as pecinhas, tipo um quebra-cabeça. Quando chegava uma pessoa que ele precisava ter um requinte maior ou ser mais bem atendido e tal, ou mais reservadamente, ele então levava lá para a ala residencial, ali no Salão Dourado, que era bem próximo do lugar que a gente ficava, né, do quarto. Eu ia lá, futucava ele, falava, pai, deixa eu declamar. Aí eu falava, ouvia lá no ouvido dele, falava isso, e aí ele interrompia, porque sabe como é que é pai, né? Bobo, né? Então nós vamos parar aqui um pouquinho que minha filha quer declamar. Aí eu ia lá pro meio declamar. Morar no Palácio Anchieta, para mim, não era uma coisa boa. Primeiro porque eu tinha uma casa muito boa aqui, grande, mas que não pude ficar nela porque tinha que se fazer guarita na frente, uma papagaiada danada, e que não era do meu tipo passar só 4 anos e depois ter que tirar aquilo tudo, né? Se desfazer. Era uma prisão, né? Em vez de ser um motivo de alegria, você tinha problemas para jogar bola, tinha que ir lá para o torraço. E tinha também ocupações com terceiras pessoas que vinham visitar o governador. Era um negócio meio irreal, né? Não tinha comodidade para as crianças, não tinha armários para as roupas, não tinha cama nos quartos, era meia... Aí tudo isso eu me ocupava para consertar e para ficar bom. Não era um lugar que você se sentia à vontade para levar seus amigos, para ficar batendo papo, para conversar, para jogar. Não existia isso. Era até meio deprimente, tanto que nós tivemos uma cachorrinha que se jogou do 3º andar, que eu acho que ela ficou deprimida de morar lá. Seu Rubens chegava no palácio, né? Vinha de Mimoso, saiu de lá 5 horas, para chegar no palácio 8 horas, certinho no horário. Então, eu me lembro que eu subia as escadas do palácio de 4 em 4, né, degraus. Ali a escada era de madeira, não era aquela escada. E eu subi. Quando eu cheguei lá em cima, eu esperei por ele, que ele veio devagar, subindo nos degraus e tal. Cheguei lá em cima, ele falou assim, Guigui, ele era gago. Assim, Guigui, minha filha, eu quero te pedir uma coisa. Primeiro, você viu alguém lá embaixo na hora que você subiu? Falei, não vi não. Ele disse assim, então, Gui, nós vamos voltar lá, porque aquelas pessoas que estão lá embaixo são mais importantes do que eu. Aquelas pessoas que estão lá embaixo guardam a sua vida, guardam a minha vida, guardam a vida de todo mundo que trabalha aqui, de que vem aqui. Você nem viu, isso mesmo. Então, vou voltar com você lá, só para você entender como que é importante aquelas pessoas lá embaixo estarem ali. Aí eu desci, falei, bom dia, senhor. Bom dia, senhor. E subi com ele já devagar pela escada, né? Mas nunca mais eu esqueci disso, nunca mais deixei de cumprimentar uma pessoa pela minha frente. Nós assistimos a Copa do Mundo em Palácio. Em Palácio, né? Em julho de 70, papai era governador. Então nós vimos o Brasil ser campeão. Eu, fanático por futebol, nós vimos o Brasil ser campeão. E depois pegamos a taça que o Brasil ganhou, pegamos, botamos, seguramos. Puta, assim, um negócio também do outro mundo. O conto de fada que eu te falei, foi assim, o coroamento, para mim, o coroamento. Foi uma honra para a gente ter morado num palácio com a cultura, com a história do Palácio Anchieta e ter tido essa oportunidade na vida, né?
E foi uma coisa assim que marcou a vida da gente, né?